a questão do sofrimento, da dor, você tinha mencionado até do Alzheimer e outras enfermidades. Como ver a dor? O Espiritismo vê a dor como? É um castigo de Deus? Que aspecto consolador a doutrina pode dizer para aqueles que estão acompanhando, que estão acamados com uma enfermidade? Fernanda, quando nós sofremos, normalmente estamos resgatando. Ou então estamos já fazendo coisas para o nosso bem futuro. Exemplificando. Se eu tenho, por exemplo, eu não posso andar. Eu use uma cadeira de roda, uma suposição, ou alguém que use. E ele não reclama, ele está sempre sorrindo, sempre brincando. Olha o exemplo que esse espírito está dando para os outros que reclamam tanto. Automaticamente, na encarnação futura, ele terá grandes recompensas da dureza que passou. Ele é recompensado por isso. Agora, se ele veio às vezes para exemplificar numa família, então ele tem lá um problema físico qualquer, mas reclama demais. Aí pode dar, até na próxima encarnação, voltar com outra vez com o mesmo defeito. Porque aquele não valeu a pena, ele desperdiçou. Interessante. Nós somos aquilo que praticamos, aquilo que fazemos. Ninguém paga o que não deve. É lei. E quando você exemplifica por vontade sua, não é por vontade de ninguém, porque quando você vem com um problema físico doentio, que você não deve, então o que acontece? Você veio por vontade própria com aquilo lá. Automaticamente a sua evolução é maior do que uma pessoa que veio normal. Agora, se você tem, por exemplo, que nem a gente via muito, agora diminuiu bastante, as crianças nasciam com problema já de garganta, pulmão, bronquite, asmático, tudo quanto era tipo de doença respiratória. Por que era tudo isso? Por causa do cigarro. Ainda hoje tem muita gente que volta com problema doentio. Outros pegam câncer no pulmão. Ah, mas eu nunca fumei. Lá atrás você fumou. Você não lembra. Mas você passou por aquilo. Pode ser coisas de vidas anteriores, né? Vidas anteriores. Você resgatou. Interessante. Tanto que essas doenças ruins, o câncer, por exemplo, já está até tendo cura. Tem pessoa que se cura do câncer com graviola. Outros se curam de câncer com o chá de boldo. Os médicos agora começaram também a descobrir. Porque antes não tinha jeito, não tinha descoberta. Mas depois que a sociedade começou a curar câncer, com boldo, com graviola, e com oração, e com a transformação do ser dele próprio, ele se cura. Porque o câncer normalmente ele influi mais quando você come carnes de animais, carnes vermelhas, usa os vícios, bebida, cigarro e outras coisas, ou o seu próprio meio de ser. Ódio, raiva e rancor. É onde dá o câncer. Se você evitar isso e passar a usar os chazinhos, com então, certeza... nesse aspecto moral, ali a mágoa... Rancor, a mágoa se materializa em enfermidade. Em enfermidade. O indivíduo corre. Eu tive um caso, quando jovem, o indivíduo fazia esporte comigo. Eu corria 2 quilômetros, ele corria 10. Ele queria fazer os 10 quilômetros no mesmo tempo que eu fazia os 2. E eu não me importava muito. Graças a Deus. Eu não tinha ainda a compreensão espírita. Mas um dia eu falei para ele, você não acha que você está acelerando muito, não há necessidade? Ele falou, não, eu quero ver se eu vou fazer menos. Eu tenho que atingir uma meta maior. Tá bom. Depois de uns 15, 20 anos, eu continuo correndo os 2 quilômetros. E ele não pode mais correr. Já correu tudo que tinha direito. Teve problema de
cardíaco. Muito esforço físico. Interessante, hein? Cuidados que devemos ter com nós. Isso é uma lição de vida para tudo, né? Lição de vida para tudo. O equilíbrio. Equilíbrio é maravilhoso, equilíbrio. Todos os excessos, né? Todos. É prejudicial. Alimentar. Tudo. Jesus não comia só vegetais e legumes, e muito pouco. Tanto que quando ele desencarnou, ele ficou apenas 3 horas na cruz, quando os outros crucificados ficavam até 3 dias. Ele ficou 3 horas só. Foi levado para o local onde ficou, na gruta, que era uma gruta já de propriedade de... não era Nicodemo, era o outro. Então ele foi colocado lá, e depois de 3 dias, conforme dizia as escrituras, os profetas, ele se ressuscitava. E ele fez. Depois do 3º dia, se ressuscitou, se apresentou a Maria. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.